Obrigada, presidente. Eu cumprimento a senhora Aline, o senhor advogado, o senhor Leandro. Senhora Aline, a senhora não está aqui hoje por acaso. Eu sei que deve ser uma situação muito desagradável, né? Assim, pela situação toda. Mas seu nome aparece reiteradamente nas oitivas da CPMI como aquela pessoa de confiança do seu Antônio Camilo, né? Que realmente é o que é, né? Você como secretária, eu acho que secretária é aquela pessoa que a gente tem próxima, que cuida da nossa vida, né? Eu tive a felicidade de ter excelentes secretárias, eu sei muito bem, é uma pessoa de confiança, que cuida da nossa vida de maneira ampla. E eu vou ser muito objetiva até porque a senhora mostrou uma excelente disposição para responder, foi direta nas respostas, eu acho isso muito salutar, até para te proteger. Mas, segundo alguns depoimentos já prestados nessa comissão, você foi secretária pessoal, depois você falou que foi para o RH, né? E cuidava de coisas administrativas, pelo que eu entendi. Então, minha primeira pergunta é assim, você cuidava só dos recursos humanos ou você cuidava da parte administrativa de maneira ampla? Eu vou ficar em silêncio. Ok. Então, eu acho que pelo seu silêncio, eu consigo entender que essa parte administrativa, além da RH, talvez estivesse inclusa. Mas, se eu entendi bem, existia um núcleo operacional e você estava no centro dele. Então, a gente está falando do careca do INSS, seu Antônio Camilo. Você era uma pessoa de confiança dele. A gente está falando de um estelionatário que roubou milhares de aposentados, que pagava propina para um monte de funcionário público e que tinha relações próximas com pessoas ligadas ao núcleo íntimo, inclusive com o filho do presidente da República. E a senhora era braço direito desse estelionatário. Então, isso é fato, isso eu não estou perguntando nem nada, porque era fato. Uma pessoa que abre o cofre, né? Eu fiquei pensando, quantas secretárias minhas abriram cofre meu? Uma de várias que eu tive. Então, quem abre o cofre para pegar dinheiro e só presta conta para eles, que foi o que você relatou, com toda certeza é o braço direito e é de extrema confiança. Agora, em relação às viagens, para mim ficou uma dúvida enorme, porque você com certeza sabe as viagens que ele fez, as pessoas que ele pagou passagem, as reuniões que ele frequentava. Você tinha acesso à agenda, passagem, reserva, pagamento e tudo mais. Então, minha pergunta é, quando a senhora deixou de ser secretária, passou para gerente de RH e depois passou a gerente administrativa, eu acho que eu errei alguma coisa. Vou te dar tempo para você corrigir. Eu não quero colocar a palavra que se tiver errado, ok? Depois eu te dou toda a liberdade para fazer a correção. A minha pergunta é, desde quando você fez toda essa transição e foi mudando de função, você continuou tendo acesso ao cofre dele? Eu vou ficar em silêncio. Eu acho uma pena, mas vamos continuar. Porque, assim, e quero falar especificamente sobre as anotações que foram apreendidas pela Polícia Federal, que tinha percentuais, assim, atribuídos às pessoas muito conhecidas dessa CPMI, né? O Stefa, o Virgílio, esses que passaram por aqui, que você deve... algumas referências sobre justiça do DF, e o próprio Careca... Então, assim, o próprio Careca afirmou que aquelas anotações feitas poderiam ser suas. Então, eu acho, assim, bem triste que você queira ficar em silêncio, porque eu acho que você tinha que, pelo menos, se defender. Pelo menos tinha que falar algo em contrário, né? Porque a senhora não era uma funcionária periférica. Dona Aline, você não era nem um pouco periférica, você está ali no olho do furacão, no centro administrativo disso, você era a pessoa de confiança dele, o braço direito que tinha acesso ao cofre. Então, eu acho que a senhora tem muito para explicar. Você pode ficar em silêncio, é um direito constitucional, você pode querer, mas eu acho lamentável você ficar em silêncio, porque você pode se incriminar à toa. Agora, de uma maneira muito objetiva,
Em relação às passagens e às hospedagens das viagens que você comprava, qual era a justificativa formal, quando a senhora era secretária, que falou que eu comprava as passagens? Minha pergunta é, que justificativa formal saía internamente dessas viagens? Era viagem de negócios? Estavam registradas como viagens de negócios? Que tipo de negócio exatamente? Presidente, cada pergunta tem consulta e funciona assim? Ok, só para eu entender. Sim, Excelência, ela tem direito a consultar o advogado. Eu também acho que tenha, mas é só... Eu vou ficar em silêncio. Ok. Meu outro ponto é o seguinte, a senhora comprou essas passagens do Lulinha na ocasião que ele acompanhou o Careca? Você falou que não. Eu só quero confirmar se a sua resposta continua sendo que você não foi responsável pela compra das passagens e reserva do hotel do senhor Lulinha. Eu já respondi essa pergunta e por isso eu vou ficar em silêncio. Você já respondeu essa pergunta e você afirmou que você estava lá até setembro de 24, que você não comprava mais passagem, correto? Correto isso? Por favor, sim ou não, senhora Aline? Sim, correto. Então, a minha pergunta é, a senhora falou que não comprou a passagem para Lisboa, essa da primeira classe, que custou mais de 80 mil, essa do hotel, você falou que você não estava lá porque saiu em setembro de 24. Agora, a minha pergunta é, como é que a senhora sabe que essa passagem foi comprada depois de setembro de 24? Está na imprensa. Eu acho que consultar o advogado, tudo bem. Agora, ditar a resposta, eu acho que não é permitido aqui, presidente. Você me desculpa. E com todo o respeito que eu estou falando ao advogado, é só para a gente ter uma linha aqui. Então, ele pode falar para ela, não responda. Agora, ditar a resposta, eu não acho correto também, presidente. Concordo plenamente, Excelência. Então, assim, eu acho só que eu fui a primeira aqui, muitas outras pessoas vão perguntar, assim, para ele dar resposta para ela, não tem o menor cabimento. Orientar, eu acho que faz parte do seu papel. Agora, ditar a resposta, não, que foi o que o senhor fez agora. Então, senhora Aline, eu vou falar. A senhora tem filho? Não. Eu fico realmente, assim, cada vez que vem uma pessoa depor aqui, principalmente uma pessoa que é peixinho pequeno, né? Eu não acho que a senhora seja peixinho pequeno, eu tenho que ser muito sincera. Porque aqui a gente tem os peixes grandes, aqueles que estão blindados, aqueles, né? Tanto os operadores, o Camisote como o Careca do INSS, e tem os peixinhos, né? O laranja do laranja do laranja. Eu não acho que você seja laranja, eu acho que você sabe de muita coisa. Eu tenho certeza que você sabe muito, muito, muito. Você tinha acesso ao cofre do cara. O cara que pagou propina, o cara que levou o filho do presidente de primeira classe para Lisboa, o cara que tem mansão em Trancoso, um monte de imóvel e tal. Então você sabe muito mais do que está falando. Eu acho que, no mínimo, a senhora tinha que se resguardar até sobre coisas que foram faladas aqui, da sua caligrafia, até porque você é nova, você tem uma vida pela frente, né? Então está aqui, está numa situação que eu acho extremamente desagradável, eu consigo entender essa pressão que você está tendo, mas eu acho que você começou muito bem e depois se perdeu no seu silêncio e nas suas respostas evasivas. Acho uma pena e eu quero finalizar minha fala realmente agradecendo ao deputado do PT, aquele que eu não vou dizer o nome, a Pimenta Malagueta, que alguns dias atrás sugeriu que eu lesse mais reportagens, presidente. Eu quero falar assim para o deputado do PT que eu segui o conselho dele e, curiosamente, dia sim e dia também, tem reportagem nova falando do Lulinha nos jornais. E a última, gente, é muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Relata que o filho do presidente admitiu a interlocutores que teve voo em primeira classe e hotel em Lisboa pagas pelo Careca do INSS, que você foi braço direito e pessoa de confiança que mexia no cofre. Hotel pago, voo em primeira classe com dinheiro, a gente sabe muito bem de quem, dos aposentados. Então, senhor presidente, seu relator, vocês sabem que esse voo de 80 mil reais, esse hotel que custa talvez 5 mil dólares uma noite, eu não sei, tudo foi pago pelo operador do esquema que lesou os aposentados.
Tudo foi pago. Então, enquanto milhões de brasileiros têm descontos indevidos, o Careca bancava a viagem internacional de primeira classe para o filho do presidente. E ainda querem dizer que a gente está exagerando. Então, nós não estamos finalizando, estamos conectando os fatos. Os fatos estão nos jornais, dia sim, dia não também. E quero pedir, senhora Aline, a senhora pode dar muito mais resposta do que está dando. Então, é um pedido que eu faço para a senhora. Se proteja. Obrigado, presidente. Pois não. Senhor presidente, boa noite, depoente, relatora, mesa, vice-presidente Duarte. Eu quero primeiro rebater um ponto que foi colocado aqui pelo líder do governo, né, de que a oposição ou o relator seriam duros com mulheres. Eu vou falar por mim mesmo, tá? Das 3 vezes que eu pedi, e todas as vezes fui acompanhado pelo relator e pelo presidente, prisão de alguém que estava depondo aqui, e todos os 3 saíram presos, todos os 3 eram homens. Então, não sou duro com mulher, eu sou duro com bandido. Se for o criminoso, independentemente do seu sexo, a gente vai pedir a prisão, e todos eles até agora foram presos, né? Lamento, inclusive, todo o vitimismo que foi feito em relação ao último depoimento da mulher que aqui depois, porque, façam-me o favor, os colegas, alguém realmente acredita que uma mulher que tinha uma empresa de 150 e tantos milhões de reais, que ela própria fazia as movimentações financeiras, ela não tinha nada a ver, que era só o marido, e que ainda na hora, que até ficou cômico, deputado Alfredo, na hora de justificar, mas você achou que seu marido estava ficando rico com o quê? Com, aspas, consultoria da vida. Alguém realmente acredita que essa mulher não sabia o que estava fazendo? Todas as empresas no nome dela, o dinheiro sendo movimentado por ela. Enfim, então, eu acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui é que não existe nenhuma diferença de tratamento em relação a ser homem ou mulher. Tem diferença de tratamento de quem é culpado e quem é inocente. Quem tem indício de ser culpado, quem tem indício de ser inocente. Ponto. Outro ponto que foi colocado pelo líder do governo, nós estamos aqui expondo o que foi amplamente divulgado pela imprensa, de que o próprio Lulinha, segundo o Estadão, teria admitido que teve sua viagem paga pelo Careca do INSS. Aí diz o líder do governo: a oposição fala de uma matéria sem fonte. Achei curiosa essa posição. O líder do governo é jornalista. Ele quer acabar com o direito constitucional do sigilo da fonte. Toda a matéria agora o jornalista vai ser obrigado a considerar a fonte. Isso é coisa de estado de exceção, excelência. Coisa que o governo diz combater, e eu acho que a Constituição Federal seria uma boa leitura para um deputado. Pois muito bem. Passando aqui para o nosso depoimento. Quero perguntar para a senhora... de quais empresas ligadas ao Careca ou de propriedade do Careca a senhora tinha acesso a contas bancárias, extratos e autorizações de pagamento? Vou ficar em silêncio. Bom, a gente começa mal, né? Porque a senhora disse para o relator que está envergonhada de estar em frente a homens que querem que você diga o que você não sabe. Essas foram as palavras usadas pela senhora. Se a senhora não sabe alguma coisa, a senhora poderia simplesmente dizer não sei. Eu já estou sendo agora, inclusive, objeto de processo criminal, dessa vez pelo senador Everton Rocha, das outras tantas vezes de outros adversários políticos. E quando eu sofro uma acusação criminal, e eu não sei, eu digo não sei, o silêncio só é utilizado como estratégia quando você sabe que está envolvido num crime e você não quer abrir informações em relação àquilo porque você não tem a obrigação de gerar própria contra si mesmo. Ninguém está obrigando você a dizer o que não sabe. Agora, quando você diz que você permanece em silêncio, não implica que você não sabe, implica que você geraria prova contra si mesmo, porque tem envolvimento. Então, eu vou te perguntar se era uma prática comum realizar no mesmo dia de recebimento dos recursos, no dia em que o recurso era recebido na conta corrente de uma empresa do Careca, que você tinha acesso, que você operava nos pagamentos que você fazia, se era comum manter o saldo baixo dessa conta para imediatamente transferir para outra.
Eu já respondi para o relator, mas eu vou repetir. Eu não tinha acesso a contas bancárias e eu não fazia pagamentos. Pronto. Tá vendo como é mais fácil falar a verdade? A senhora confirma, e mais uma vez, só para explicar para a senhora a dinâmica de uma comissão parlamentar de inquérito, a senhora ter respondido, ou pensar ter respondido, a pergunta de um relator ou de qualquer outro parlamentar ou do presidente não desobriga a senhora a responder as perguntas dos parlamentares que fizeram na sequência. Mesmo porque os parlamentares podem fazer com uma outra linha de raciocínio, com outras palavras, querendo saber outras informações. Então não é razão para se escusar de, já respondi para alguém. Isso não interessa para a CPI. Né? E não é desculpa para ficar em silêncio. A única desculpa que a senhora tem para ficar em silêncio é na hipótese de não gerar prova contra si mesma. Já respondi, não é escusa legal para você não responder. Pois bem, a senhora confirma, dito isso, a senhora confirma ter feito em anotações, em cadernos, registros como Stefanuto 30%, Virgílio 30% e Justiça do Distrito Federal, que nós sabemos, investigadores da Polícia Federal analisam se isso era pagamento de propina, o que nos preocupa principalmente em relação à justiça, porque se tem membro do judiciário na folha de pagamento de roubo de dinheiro de aposentado, isso nos preocupa muito, mas enfim, a pergunta é, a senhora confirma ter feito essas anotações? Não, eu nunca fiz tais anotações. E quando aconteceu a operação, não era eu a secretária dele. Muito bem. Já houve alguma vez orientação para fracionar pagamento, evitar registro formal ou operar de alguma maneira que dificultasse rastreamento bancário? Para mim, nunca eu não operava nada financeiro. Quando você... Não, vamos lá. Não foi isso que ela disse. Ela disse que operava a compra de passagens, reserva de hotéis e por aí vai. A senhora nunca operou nenhum pagamento em nome do careca do INSS? Eu fazia o pedido nas agências de viagem. Os pagamentos eram feitos pelo diretor financeiro. Eu não tinha acesso a contas. Nunca nenhum pagamento em nome do careca, seja por empresa, seja pela pessoa física, a senhora nunca fez. Perfeito. Nunca fiz. A empresa Prospect, ela exercia atividade operacional real, compatível com aqueles contratos firmados até o conhecimento da senhora, ou ela atuava essencialmente só como uma intermediária financeira? Eu não tenho conhecimento, por isso eu vou ficar em silêncio. A senhora participava de decisões estratégicas sobre destinação de recursos ou só cumpria as ordens diretas do careca do INSS? Não participava. Muito bem. Bom, até para aliviar para a senhora e fazer uma recomendação, obviamente que a senhora está sendo muito bem assessorada juridicamente, mas só para falar sobre um fato dessa CPI. A maioria esmagadora das pessoas que vieram aqui, prestaram depoimento e responderam abertamente todas as perguntas que foram feitas, estão soltas. A maioria das pessoas que responderam a todas as perguntas abertamente, a maioria das pessoas que vieram até aqui e que em nenhum momento disseram vou ficar em silêncio, estão soltas. Por outro lado, a maioria das pessoas que vieram aqui, prestaram depoimento e em algum momento disseram vou ficar calada, estão presas. E eu digo isso por uma constatação de que, em a senhora não sendo um dos elos principais do escândalo, em a senhora não sendo uma operadora de grande importância dentro desse esquema, nós já sabemos que Virgílio, Stefanuto e o Careca estão negociando acordos de delação premiada. Se, ao fim e ao cabo, for descoberto que a senhora teve algum envolvimento, não vai sobrar nenhuma informação relevante para você prestar. Em não havendo nenhuma informação relevante para você prestar, em você não tendo o nível que grandes ladrões têm para ter grande blindagem política e não serem presos, a senhora, por esses ladrões,
será instrumentalizada e esquecida na prisão, em a senhora sendo culpada, em a senhora não entregando informações relevantes, porque daí você não interessa nem para os grandes, que vão querer te descartar, e nem para quem faz a investigação, e nem para quem julga, e nem para quem conduz o inquérito, porque não terá informação relevante a prestar. Com isso eu finalizo meus questionamentos, presidente. Presidente, eu tenho acompanhado algumas CPIs, CPMIs, e muitas vezes eu vejo o advogado defendendo muito mais os interesses de outras pessoas que estão mais complicados do que propriamente a pessoa que está sendo a depoente. Então eu perguntaria, nem sei se é normal no seu advogado, quem contratou o advogado? Foi você ou foi alguém? Quem contratou? Posso perguntar isso, não? Senador Zalci, como advogado... Não, se não puder, tudo bem. Só apenas para que, como foi feito o questionamento, mas só para que todos saibam, existe um sigilo entre cliente e advogado. Então, nesse caso queira responder, é possível, mas não precisa responder em razão do sigilo, por ser um direito do advogado previsto no Estatuto da Advocacia da OAB, Lei 8.994. Eu agradeço, mais 30 segundos. Eu estou dizendo isso, presidente, porque de fato, pelo depoimento que eu vi até agora, Aline, você realmente é uma trabalhadora. Secretária faz o que o patrão manda. Agora, você realmente omitir ou não dizer muita coisa aqui, você está na prática ajudando o Careca e prejudicando você. Então, não sei se, não vou questionar a questão do advogado aqui, mas de fato eu acho que você poderia falar tudo que você sabe, isso você vai sair daqui, né, como limpo, sem dificuldade. Daqui a pouco você está sendo preso em função do depoimento. Mas vamos para lá. A Polícia Federal, como disse ali nosso deputado, encontrou os cadernos. Eu estou falando, vou voltar esses percentuais aqui do Stefa 5%, Vigílio 5%, Justiça do DF de 15% a 40%. O Careca disse aqui, o Careca esteve aqui. E o Careca disse aqui e afirmou que esses cadernos eram seus. Está no depoimento do dia que ele veio aqui. Isso era percentual, você tinha, pelo menos você ficou sabendo disso, não? Desses percentuais que foram encontrados pela Polícia Federal? Eu vou ficar em silêncio. Pois é, tá vendo? Eu acho que você está sendo prejudicado. Eu estou só avisando que daqui a pouco você vai arrepender lá na frente isso aí. Mas tudo bem. Bem, você viu o dinheiro e não sabe dizer quanto tinha. Você disse aqui que viu o cofre, que tinha dinheiro lá, mas não sabia quanto é que tinha. Você trabalha para um grupo de empresas, mas também não sabe dizer quais são e nem viu essas empresas. Bem, você também foi gerente administrativo, não foi? Gerente administrativo e depois recursos humanos. Não, eu era gerente administrativa responsável por gestão de pessoas. Eu não cuidava de nenhuma parte financeira. É porque normalmente quem cuida de recursos humanos, o seu contador conhece as empresas todas, né? Gerente administrativo é uma coisa, recursos humanos é outra. Não existe gerente administrativo de recursos humanos, mas tudo bem. Bem, então talvez você pode dizer, você consegue comprovar que todos esses funcionários eram reais das empresas do Careca? Não estou só dizendo da Brasília, não, estou falando que são centenas de empresas. Você tem conhecimento de várias outras empresas do Careca? Não tenho conhecimento. Só do Brasília. Você acha que o Careca só tinha a Brasília Consultoria e a qual outra? A Brasília e a CDS. Só essas duas que você acha que não? E você confirma que esses funcionários que lá estavam, são 115 funcionários, eram funcionários reais, não era fantasma, não. Não era laranja que era contratado, não. Eu vou ficar em silêncio. Hein? Não entendi. Pode. Sim, eram funcionários reais seletistas. Bem, a gente viu aqui o roubo de 2,7 bilhões de reais dos aposentados. Eu estou dizendo isso porque a AMBEC, a Brasprev, a ABAPEM, SEBAP, são várias associações que vocês emitiram nota de prestação de serviço, de consultoria técnica, e todos vocês que passam aqui nunca conseguem comprovar que esses serviços realmente eram prestados, mas sempre são pagos e pagos com dinheiro dos aposentados. Talvez você possa ser a primeira que possa comprovar aqui. Só a AMBEC foram 499 milhões de reais dessa tal consultoria. E que consultoria cara, né?
Como você é gestora de compras e operações, já foi? Sim, você comprava passagem e outras, e pagava, inclusive comprava café, comprava isso, atendendo os familiares. Você disse isso aqui. Você é responsável também por comprovar esse serviço. Você tem como comprovar, tem documento de que essas consultorias da Brasília Consultoria foi prestado? Nota fiscal, tem algum material que foi colocado, não? O vídeo? Puxa o microfone aí. Eu vou ficar em silêncio. Quem cala consente, mas tudo bem. Bem, dentro do esquema, o Rubens Costa era o operador que fazia saques superiores a 3 milhões de reais, o Rubens. Depósito de quase R$1 milhão na conta do Careca. Mas ele foi substituído pelo Milton Salvador, concorda? O Milton substituiu o Rubens. Você sabe disso? Tá. Então ele passou a ser o novo operador. Depois que o Rubens começou a pedir nota fiscal, porque ele estava pagando um monte de milhões e milhões sem nota fiscal. Aí, quando ele exigiu nota fiscal, tiraram ele e botaram o Milton. Então, não preciso dizer que todos os possíveis crimes envolvidos na ausência de nota, sonegação, lavagem de dinheiro. Quem autorizava os pagamentos sem nota fiscal? Você lembra quando você trabalhou com o Rubens? Quando o Rubens trabalhou lá com vocês? Teve pagamento sem nota fiscal? Eu não sei dizer. Não lembra? Mas você chegou a pagar alguma coisa ou não? Eu nunca fiz nenhum pagamento. Você tem certeza de que você nunca entregou para o motorista pagar alguém, por exemplo? Não. Nunca botou dinheiro, nunca pegou dinheiro e botou... Para pagar ninguém. Não, para entregar para o motorista, você lembra? Para entregar para o motorista fazer compras, sim. Para pagar alguém, nunca. Não. Como é que você garante que ele foi fazer compras? Ele tinha nota fiscal? Ele te emitia nota fiscal e prestava conta com você? Não, com o financeiro. Não, então você não tem... Mas ele chegava com as compras? Bem, as investigações aqui apontam que aqui em Brasília, aqui no Lago Sul, tinha uma casa de propina, administrada pelo Careca do INSS. Tinha também o Maurício Camisotti e o Domingos Sávio. Esses três usavam essa casa de propina. Este grupo tinha fortes laços na cúpula do INSS, como Alexandre Guimarães, André Fidelis, e eles pagavam por serviço estranho. Por exemplo, para o Eric, inclusive tem até palestra, coisa antiga, né? Pagava por palestra do Eric. Mas tem aqui também, pagamento aqui, serviço estranho, material intelectual, aulas médicas, no valor de 1,460 milhões de reais. Mais de 7 milhões e meio de reais foi pago para a empresa da Thaisa Hoffmann. Você conheceu a Thaisa? Viu falar dela? Nunca viu falar na Thaisa? Esposa do Vigílio, que recebia nota fiscal ou emitia nota lá para a empresa? Não? Você tem alguma forma de comprovar que isso não é dinheiro dos aposentados que sendo usado, esse que estava no cofre? Esse dinheiro que você via constantemente no cofre lá do Careca, você sabe de onde veio esse dinheiro ou não? Como é que... Não, eu não sei. Mas tinha lá muito dinheiro. Você não sabia porque tinha nota de 20, nota de 50? Aline, o seu chefe, o Careca do INSS, tinha uma renda declarada de 24 mil reais. Mesmo com essa remuneração, ele e o grupo que ele fazia parte adquiriram uma fazenda por 40 milhões de reais e uma frota de carro de luxo, Ferrari, Mercedes, Porsche, BMW. Esses eram os carros que ele usava. Você chegou a ver isso? Os carros, quais eram os carros do Careca quando trabalhou contigo? Ferrari eu nunca vi. Mas viu Porsche, Mercedes? Porsche, Mercedes, sim. Bem, todos registrados em nome da locadora DRPL. Conhece essa locadora? Já ouviu falar sobre ela? Sim. Sim. Pois é, o DRPL que nunca alugou um único carro sequer. Não alugou. Sendo gestora de compras, que você comprou alguma coisa, você chegou a participar dessa compra dos carros, de contratação de veículos da locadora? Vou ficar em silêncio. Quando fala que vai ficar em silêncio é porque realmente concorda. Então, só para saber. Você é responsável pelo milagre salarial. Você é do Recursos Humanos. Você viu o salto salarial do Romeu Carvalho Antônio, que é o filho do Careca, que em 2023 ganhava R$ 1.685,
E em 2024 passou para 107.678, um aumento de quase 6.000%. Ele realmente teve um trabalho exemplar que justifica esse aumento de salário. Você lembra o que aconteceu para justificar esse aumento? Você que era do Recursos Humanos? Eu era responsável pelos recursos humanos da CDS, que lidava com seletistas. Em relação a salários, outros salários, eu não decidia e eu não determinava valor e eu não sabia. Mas você sabe que ele teve um aumento significativo. Você é do Recursos Humanos. O salário dele era de 1.600 para 107.000. Não teve acesso. Presidente, tem mais algumas perguntas aqui, mas infelizmente o tempo não permite. Mas eu vou reservar aqui, quem sabe, depois de todo mundo eu possa voltar a algumas perguntas. Senhor presidente, Pois não, excelência. senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. Essa senhora Aline, que foi secretária do senhor Antônio, ela poderia aqui, caso tivesse disposição de falar, nos trazer muitas informações. No entanto, fica evidente, pelo teor das perguntas que foram feitas para ela até agora, que de fato não há interesse por parte dos integrantes dessa comissão em investigar de fato quem foram os mandantes do esquema criminoso montado dentro do governo Bolsonaro no INSS. Essa CPI já avançou muito. Nós já descobrimos que esse esquema criminoso que roubou bilhões de reais de aposentados e aposentadas só foi possível graças às mudanças que foram feitas em portarias e normativas dentro do INSS, normativas assinadas pelo Onyx Lorenzoni, pelo José Carlos Oliveira, pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro. Sem estas mudanças, aquele conjunto de empresas fantasmas que passaram a roubar os aposentados e aposentadas não teriam jamais conseguido saquear bilhões de reais. Empresas fantasmas que tiveram acesso a bancos de dados de aposentados, aposentadas, pensionistas. Tudo isso a CPI já descobriu. Já sabemos que existe um núcleo de servidores corruptos dentro desta história, que eles tinham funções de comando dentro do governo Bolsonaro, alguns deles permaneceram na transição para o nosso governo. Sabemos também que em diversas oportunidades o governo anterior foi alertado desse esquema criminoso. Desde 2019 já existia um grupo de trabalho do Ministério Público Federal, mas mesmo assim houve uma omissão e uma cumplicidade. E já sabemos também que esse esquema criminoso ele acaba a partir do momento em que a CGU, a Polícia Federal, tem independência, consegue investigar, a quadrilha é desbaratada, o esquema criminoso acaba, o presidente Lula determina que seja devolvido o dinheiro roubado para os aposentados e aposentadas, mesmo que as investigações ainda estejam avançando, mas nós queremos que esses milhões de brasileiros e brasileiras lesados e lesadas possam receber o seu dinheiro o mais rapidamente possível, e mais de 4 milhões de brasileiros e brasileiras já receberam. Já conhecemos os núcleos, são 4 ou 5 núcleos que operavam dentro do INSS. O que falta a gente saber? Quem foram os mandantes? Eu não acredito que um esquema criminoso destas proporções pudesse operar dentro da estrutura do Estado brasileiro, dentro da máquina do Estado brasileiro, sem que tivesse uma retaguarda política muito forte. Eu não acredito que aquelas alterações que foram feitas, medidas provisórias que foram editadas para afrouxar a fiscalização,
para reduzir a necessidade de renovar autorizações, eu não acredito, senhor presidente, que uma medida provisória, uma portaria, um decreto assinado pelo presidente da República fosse feito sem que tivesse uma retaguarda política. O que a gente sabe até agora? A gente sabe do Onyx Lorenzoni, que recebeu dinheiro dos Golden Boys na conta dele de campanha. Mas e os demais, senhor presidente? Quem são os envolvidos? Quem são os políticos? Quem é o núcleo político desse esquema criminoso que promoveu todas essas mudanças, que permitiu que o Estado brasileiro fosse capturado por esse esquema criminoso que nós ajudamos aqui na nossa comissão a desbaratar? Mas veja bem, senhor presidente, algumas pessoas como eu estão aqui para investigar isso. E tenho me dedicado em todas as sessões, estudo, procuro informações, ajudo na investigação para que a gente possa chegar nestas respostas. Quem são, né, os cabeças que dentro do governo Bolsonaro permitiram que esse esquema criminoso pudesse tomar a proporção que tomou? Por outro lado, presidente, a gente assiste aqui claramente parlamentares que vêm para essa comissão para tentar o tempo inteiro lacrar, fazer videozinho para a internet, videozinho de 1 minuto. Muitas vezes, né, sem nenhum respeito pelas pessoas que estão aqui depondo. Normalmente são muito covardes quando as depoentes são mulheres. Chegam na frente do Nelson Williams e sim, senhor, meu senhor. Chega na frente dos advogados poderosos, só falta pedir autógrafo, convidar para fazer curso nas empresas que eles têm. Mas quando vem uma servidora, alguém que era uma secretária, cumpriu uma função, que todo mundo aqui sabe que uma pessoa como essa não era chefe de esquema criminoso nenhum. Aí são autoritários, aí tentam impor de uma forma covarde uma narrativa, fazer com que ela tenha que dizer coisas que ela não disse. Mas isso é um método, senhor presidente, é um método. Como é um método também mentir. Então agora eles estão repetindo aqui uma ladainha mentirosa de que o filho do presidente Lula teria afirmado. Então eu desafio, ele falou para quem? Quem é a pessoa? Para quem ele falou? Ah, são interlocutores. Sabe quem são os interlocutores? Qual é a fonte dessa informação? Ah, uma matéria de jornal disse que possivelmente interlocutor. Mas quem são os interlocutores? Não tem. A matéria se baseia numa fake news. Teria falado a interlocutores. O teria falado a interlocutores na mão da má-fé se torna verdade. E aí a má-fé, sem compromisso nenhum com a verdade, já parte da preliminar de que esse fato seja verdadeiro. E omite, inclusive, das suas falas, a verdade, mais uma vez, como método. A oposição bolsonarista tem a mentira como método. E é por isso que eles pegam uma matéria sem fonte, sem origem, que falem, possivelmente, interlocutores teriam, e tornam isso fato. E a partir de um fato que não existe, a partir de uma premissa falsa, constrói uma narrativa mentirosa. Isso não é novo, presidente. Isso é um método. Fizeram isso, por exemplo, com relação às urnas eletrônicas. Quando perderam a eleição, mentiram. Criaram, inclusive, todo um movimento no país para deslegitimar o resultado da eleição. O que aconteceu, presidente, com tudo isso? O chefe do esquema criminoso foi parar lá na Papudinha. Então, esse método
que usa mentira, que alimenta o discurso contra as instituições, que desrespeita a democracia, que viola o Estado Democrático de Direito, é um método autoritário, é um método que, lamentavelmente, não é novo, a gente já conhece, mas que acaba sendo repetido aqui muitas vezes. Isso só prova aquilo que eu tenho dito aqui. Enquanto nós temos aqui um grupo de parlamentares que se dedicam e tem como objetivo levar para o Brasil as informações de quem de fato foram os mandantes dentro do governo Bolsonaro desse esquema criminoso, outros vêm aqui para fazer a gente passar vergonha e diminuir a importância do parlamento perante o povo brasileiro. Vossa Excelência vai falar? Presidente, eu quero falar na minha vez. Então, é por isso é que minha eu tô... vez, sou minha vez, eu falo. Lógico que eu for minha vez, 10 minutos, eu estou concedendo a Vossa Excelência a palavra. Vossa Excelência disse que não quer falar. Falei que não quero falar na frente de ninguém. É sua vez de fala, Se for minha vez, tudo bem, lógico. Vossa Excelência vai querer ou não vai querer falar? Presidente, o senhor me respeita. Eu estou lhe respeitando. Eu vou falar na minha vez. Se É for minha sua vez, vez eu de falo. falar. Vossa Excelência vai querer ou não vai querer falar? Quando o senhor me conceder a palavra, eu falarei. Eu estou concedendo a palavra desde o primeiro momento. Você está perguntando se eu quero falar. Eu falei que não quero falar na frente de ninguém. Eu estou lhe questionando. Vossa Excelência vai falar ou não? Se eu for chamado, falarei. Então, com a palavra, deputado Alencar Santana, Quero por já 10 fazer minutos. uma questão de ordem para a mesa. Se uma Por pessoa 10 minutos, pode... deputado Alencar Santana, com a palavra. Quero fazer uma questão de ordem se deputado ou senador, vice-presidente, suplente pode fazer parte da mesa. Queria que depois fosse levado ao conhecimento da mesa para que trouxesse essa resposta para nós. Senhora Aline, a senhora aqui trouxe respostas, talvez eles queriam mais. Foi objetivo, é verdade, não se estendeu nos seus argumentos e respostas. Mas você sabe que tem gente que até agora deu carona para um foragido que tem mandato de prisão e até agora não disse porque deu a carona. Tem um senador aqui que faz parte dessa comissão. Para quem não sabe, eu vou colocar na rede depois essa história de novo, quero que nos acompanhe. O senador, chofer do presidente da Conafer, do foragido da Conafer, deu carona e até agora ele está calado. Ele não explicou o porquê ele deu carona. Se quem cala consente tem culpa, será que ele tem culpa? Que ele não se responda, traga a resposta para essa comissão, claramente. Por que ele deu carona e qual a razão? E ainda foi dirigindo o seu carro, abrindo a porta para o foragido da Conafer. Queremos saber. Senhora Aline, o senhor Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, assim popularmente chamado pela imprensa, a senhora sabe da relação dele com a Ambec? Não. A Ambec assinou contrato em 2021, quando o José Carlos Oliveira era diretor de benefício. Gestão Bolsonaro. Depois da CBPA, também uma entidade vinculada ao senhor Careca, ele foi em 2022 assinado o contrato autorizando fazer desconto. Pelo senhor Edson Yamada, que ninguém o traz aqui. Diretor de benefício da gestão Bolsonaro, sócio do Oliveira, e ninguém traz ele para o depoimento. Tá caladinho. Depois nós tivemos a AP Brasil, em 2022, também em Amada, diretor de benefício do INSS, cujo ministro era o Oliveira. Depois a CEBAP, também em 2022, diretor em Amada, e até agora ele não sentou para dar depoimento. Parece que ninguém quer ouvi-lo. Ninguém quer ouvi-lo, diretor de benefício da época do Bolsonaro, que assinou inúmeros contratos, por exemplo, com as empresas vinculadas ao Careca. Sebastião Faustino de Paula, também em 22. Olha só, senhoras, a maioria dos contratos, todos, foi na gestão Bolsonaro. Essas são as entidades parceiras, aliadas ou sócias do senhor Careca do INSS. É importante as pessoas se atentarem a isso. Por isso que tem gente que tenta esconder e não traz algumas pessoas a serem ouvidas. A senhora falou que chegou a ver na empresa uma pessoa chamada Alexandre, correto? Sim. O nome dele era Alexandre Caetano? Ou dos Reis? Eu não sei o sobrenome. Era o contador?
Eu tenho que ver foto para saber. Deixa eu mostrar a foto, a senhora consegue identificar? Por favor, deixa uma foto para mim. Para identificar seu Alexandre, por favor. Deixa ela depor. O senhor Alexandre é irmão da Letícia. Letícia Caetano dos Reis. A senhora ouviu falar esse nome? Mas o senhor Alexandre era sócio e contador do Careca. Sócio e contador do Careca. Atuava com ele. Pode mostrar, se puder passar no vídeo, por favor, eu agradeço. Enquanto isso, era sócio da Letícia. A Letícia, por sua vez, a irmã do sócio do Careca, é contadora e sócia do senador Flávio Bolsonaro. O senhor Alexandre Caetano, eu apresentei requerimento e alguns outros deputados e senadores, nós tivemos requerimento dele, deputado Paulo Pimenta, aprovado desde setembro. E até agora não foi ele convocado, não se marcou a data para vir dar o depoimento. Então aqui estou requerendo ao presidente Duarte que possa marcar essa data do senhor Alexandre Caetano vir aqui e dar depoimento para nós, porque já está aprovado o requerimento de convocação. E o sócio do Master para a campanha de Bolsonaro, que aliás o presidente do PL admite